Prezados irmãos e irmãs, saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Vamos neste momento, dando continuidade aos nossos estudos referente aos mandamentos da lei de Deus, vamos estudar o 5º mandamento, pedindo assim a intercessão da Virgem Maria, sede de sabedoria, que esteja intercedendo junto de nós, para que possamos continuar neste percurso, compreendendo aquilo ao qual é palavra de Deus, é lei de Deus para conduzir a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, sede de sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Então, hoje nós vamos refletir referente ao 5º mandamento da lei de Deus. O mandamento: não matarás. Então vamos ver o que traz para nós este mandamento. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Êxodo 20, 13. Aquele que matar terá de responder ao tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encolerizar contra seu irmão terá de responder no tribunal. Assim nos diz nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus 5, 21 e 22. A vida humana é sagrada, porque desde sua origem ela encerra a ação criadora de Deus e permanece para sempre numa relação especial com o Criador, seu único fim. Só Deus é dono da vida, do começo ao fim. Ninguém, em nenhuma circunstância, pode reivindicar para si o direito de destruir diretamente um ser humano inocente. O respeito à vida humana, o testemunho da história sagrada. A Escritura, no relato do assassinato de Abel por seu irmão Caim, revela desde o começo da história humana a presença da cólera e da cobiça no homem, consequências do pecado original. O homem se tornou inimigo de seu semelhante. Deus expressa a atrocidade deste fratricídio. Que fizeste? Ouço o sangue de teu irmão do solo clamar por mim. Agora és maldito e expulso do solo fértil, que abriu a boca para receber de tua mão o sangue de teu irmão. Gênesis 4, 10 e 11. A aliança entre Deus e a humanidade está cheia de lembranças do dom divino da vida humana e da violência assassina do homem. Pedirei conta do sangue de cada um de vós. Quem derramar o sangue do homem pelo homem terá seu sangue derramado, pois a imagem de Deus o homem foi feito. Gênesis 9, 5 e 6. O Antigo Testamento sempre considerou o sangue como um sinal sagrado da vida. A necessidade deste ensinamento é para todos os tempos. A Escritura determina com precisão a proibição do 5º mandamento:
não matarás o inocente nem o justo. O assassinato voluntário de um inocente é gravemente contrário à dignidade do ser humano, à regra de ouro e à santidade do Criador. A lei que proscreve é universalmente válida, isto é, obriga a todo e a cada um sempre e em toda parte. No Sermão da Montanha, o Senhor recorda o preceito: não matarás, e acrescenta a proibição da cólera, do ódio e da vingança. Mas ainda Cristo diz a seu discípulo que ofereça a outra face e ame seus inimigos. Ele mesmo não se defendeu e disse a Pedro que deixasse a espada na bainha. Quanto à legítima defesa, a legítima defesa das pessoas e das sociedades não é uma exceção à proibição de matar o inocente, que constitui o homicídio voluntário. A ação de defender-se pode acontecer um duplo efeito. Um é a conservação da própria vida, o outro é a morte do agressor. Só se quer o primeiro, o outro não. O amor a si mesmo permanece um princípio fundamental da moralidade. Portanto, é legítimo fazer respeitar seu próprio direito à vida. Quem defende sua vida não é culpável de homicídio, mesmo se for obrigado a matar o agressor. Se alguém, para defender, usar de violência mais do que o necessário, seu ato será ilícito. Mas se a violência for repelida com medida, será lícito. E não é necessário, para a salvação, omitir este ato de comedida proteção para evitar matar o outro. Porque antes de outrem, se está obrigado a cuidar da própria vida. Como nós podemos compreender esta regra? Isto eu ouvi um soldado, um policial, falando referente, não com estas palavras, mas com um efeito moral do ofício. Exemplo: se o agressor ele vem atacar a sua vida com uma arma e é recebido também com arma daquele que ia ser agredido se defendendo, então a quantidade de agressão deve ser o tanto que repreenda a agressividade recebida. Exemplo: se o agressor invade contra uma pessoa, lhe dando tiros, se a pessoa, o agredido, revida com tiros, e no primeiro ele derruba, não se faz necessário dar o segundo, o terceiro. Isso seria uma medida errada, mas é até que cesse a agressão. E este mandamento deixa claro que isto é permitido. Se alguém vem para tirar a sua vida e te dá 1, 2 tiros contra, e você tem a capacidade de revidar à altura, não peca quem revida à altura, mas com medida, comedida. Que, por exemplo,
se recebe tiros contra, deu um, cessou a agressão, não dá o segundo, não dá o terceiro. Então isso é até mesmo concedido para a legítima defesa. A legítima defesa pode ser não somente um direito, mas um dever grave para aquele que é responsável pela vida de outros. Preservar o bem comum da sociedade exige que o agressor seja impossibilitado de prejudicar a outrem. A este título, os legítimos detentores da autoridade têm o direito de repelir pelas armas os agressores da comunidade civil pela qual são responsáveis. Isso, com este parágrafo 2265, dá a possibilidade da coação da agressividade através de meios adequados aos policiais para a defesa da sociedade, porque andam armados com um objetivo: coibir a violência, para que a sociedade civil esteja segura de agressores. Muitas vezes se faz necessário usar de violência comedida, como ouvi desse policial. A quantidade de disparos realizado é até que se coíba a ação do outro. Cessado aquela ação de agressividade, cessa também todo e qualquer revide. Corresponde a uma exigência de tutela do bem comum o esforço do Estado destinado a conter a difusão de comportamentos lessivos aos direitos humanos e às regras fundamentais de convivência civil. A legítima autoridade pública tem o direito e o dever de infligir penas proporcionais à gravidade do delito. A pena tem como primeiro objetivo reparar a desordem introduzida pela culpa. Quando essa pena é voluntariamente aceita pelo culpado, tem valor de expiação. Assim, a pena, além de defender a ordem pública e de tutelar a segurança das pessoas, tem um objetivo medicinal. Na medida do possível, deve contribuir à correção do culpado. O ensino tradicional da Igreja não exclui, depois de comprovadas cabalmente a identidade e a responsabilidade do culpado, o recurso à pena de morte, se essa for a única via praticável para defender eficazmente a vida humana contra o agressor injusto. Se os meios incruentos bastarem para defender as vidas humanas contra o agressor e para proteger a ordem pública e a segurança das pessoas, a autoridade se limitará a esses meios, porque correspondem melhor às condições concretas do bem comum e estão mais conformes à dignidade da pessoa humana. Então, mediante esta circunstância, até mesmo a pena de morte, se dentro daquele estado, daquela nação, ela é permitida, a Igreja também, ela não se opõe, desde que isso seja um objetivo de proteção da sociedade civil. Quanto ao homicídio voluntário, o quinto mandamento prescreve como gravemente pecaminoso o homicídio direto e voluntário. O assassino
E os que cooperam voluntariamente com o assassinato cometem um pecado que clama ao céu por vingança. O infanticídio, o fratricídio, o parricídio e o assassinato do cônjuge são crimes particularmente graves, devido aos laços naturais que rompem preocupações de eugenismo ou de higiene pública não podem justificar nenhum assassinato, mesmo a mando dos poderes públicos. O quinto mandamento proíbe que se faça algo com a intenção de provocar indiretamente a morte de uma pessoa. A lei moral proíbe expor alguém a um risco mortal sem razão grave, bem como recusar ajuda a uma pessoa em perigo. A aceitação pela sociedade humana de condições de miséria que levam à própria morte sem se esforçar por remediar a situação constitui uma injustiça escandalosa e uma falta grave. Todo aquele que constitui uma injustiça em seus negócios se der à prática usuárias e mercantis que provoquem a fome e a morte de seus irmãos. Comete indiretamente um homicídio que lhe é imputável. O homicídio involuntário não é moralmente imputável, mas está isento da falta grave quem, sem razão proporcionais, agiu de maneira a provocar a morte, ainda que sem intenção de causá-la. Então, quanto a isso, quando nós olhamos para estas situações de guerra, os crimes de guerra caem sempre nas costas daqueles que proporcionam guerra, que produzem guerra, aqueles que produzem fome. Então, estes crimes caem sobre eles. O aborto. A vida humana deve ser respeitada e protegida de maneira absoluta a partir do momento da concepção. Olhemos muito bem para isso. A partir do momento da concepção. Desde o primeiro momento de sua existência, o ser humano deve ver reconhecidos os seus direitos de pessoa, entre os quais o direito inviolável de todo ser inocente à vida. Antes mesmo de te formares no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse do seio, eu te gerei. Jeremias 1:5. Meus ossos não te foram escondidos, quando eu era feito em segredo, tecido na terra mais profunda. Salmo 139:15. Desde o século I, a Igreja afirmou a maldade moral de todo aborto provocado. Este ensinamento não mudou, continua inviolável. O aborto direto quer dizer, querido como um fim ou como um meio, é gravemente contrário à lei moral. Não matarás o embrião por aborto e não farás perecer o recém-nascido. Deus, Senhor da vida,
confiou aos homens o nobre encargo de preservar a vida, para ser exercido de maneira condigna ao homem. Por isso, a vida deve ser protegida com o máximo cuidado desde a concepção. O aborto e o infanticídio são crimes nefandos. A cooperação formal para um aborto constitui uma falta grave. A Igreja sanciona com uma pena canônica de excomunhão este delito contra a vida humana. É muito interessante olhar para principalmente este tópico que se diz respeito ao aborto, que nos dias de hoje isso não é ensinado, muito menos falado, que sofre pena de comunhão quem pratica este ato. Não tão somente quem pratica, mas todo aquele que colabora. Então, está sob pena de excomunhão. E hoje em dia, com tantas correntes de pensamentos, tantas ONGs e associações, etc. e tal, o aborto ele vem sendo algo que está sendo quase normal dentro da sociedade, embora esqueceram que, mesmo que a sociedade, o Estado civil aprove, Deus, ele nunca vai dar a última canetada para que este ato seja aprovado e não se torne um crime perante o tribunal divino. Porque se nós só pensarmos aqui, a partir do momento em que o Estado civil descriminaliza, como já descriminalizou em muitos países, ficamos todos isentos de uma pena maior. Mas é a hora que nós nos depararmos com Deus, que proibiu severamente neste mandamento, não matarás. Como ficará a nossa cara, como ficará a nossa conduta diante de Deus? Segue ainda mais alguns parágrafos. Quem provoca aborto, seguindo-se o efeito, incorre em excomunhão late sententia, pelo próprio fato de cometer o delito, e nas condições previstas pelo direito. Com isso, a Igreja não quer restringir o campo da misericórdia. Manifesta, assim, a gravidade do crime cometido, o prejuízo irreparável causado ao inocente morto, a seus pais e a toda a sociedade. O inalienável direito à vida de todo indivíduo humano inocente é um elemento constitutivo da sociedade civil e de sua legislação. Os direitos inalienáveis da pessoa devem ser reconhecidos e respeitados pela sociedade civil e pela autoridade política. Os direitos do homem não dependem nem dos indivíduos, nem dos pais, e também não representam uma concessão da sociedade e do Estado. Pertencem à natureza humana e são inerentes à pessoa em razão do ato criador do qual este se origina. Entre estes direitos fundamentais é preciso citar o direito à vida e à integridade física de todo ser humano, desde a concepção à morte natural. Então, o aborto, ele é algo que fere o coração de Deus, que pesa em nossas vidas. Então vamos olhar a questão da eutanásia. O que diz a eutanásia, a respeito da eutanásia? Aqueles cuja vida está diminuída ou enfraquecida
necessitam de um respeito especial. As pessoas doentes ou deficientes devem ser amparadas para levar uma vida tão normal quanto possível, seja quais forem os motivos e os meios. Eutanásia direta, consciente, em pôr fim à vida de pessoas deficientes, doentes ou moribundas, é moralmente inadmissível. Assim, uma ação ou uma omissão que em si ou na intenção gera a morte, a fim de suprimir dor, constitui um assassinato gravemente contrário à dignidade da pessoa humana e ao respeito pelo Deus vivo, seu Criador. O erro de juízo no qual se pode ter caído de boa fé não muda a natureza deste ato assassino, que sempre deve ser condenado e excluído. A interrupção de procedimentos médicos onerosos, perigosos, extraordinários ou desproporcionais aos resultados esperados podem ser legítima. É a rejeição da obstinação terapêutica. Não se quer desta maneira provocar a morte. Aceita-se não poder impedi-la. As decisões devem ser tomadas pelo paciente, se tiver a competência e a capacidade para isso. Caso contrário, pelos que têm direito legais, respeitando sempre a vontade razoável e os interesses legítimos do paciente. Portanto, quando nós nos aproximamos deste mandamento, não matarás, tudo aquilo que estiver contra a vida, nós estamos ferindo o coração de Deus. O ser humano em si é constituído por Deus. Outro ser humano, um homem e uma mulher, são capazes de constituir a matéria, ou seja, todo o tecido físico que compõe um corpo. Embora a alma e o espírito é uma concessão divina, que para os filósofos antigos, a alma e o espírito são a base da formação deste ser, que é a alma e o espírito que anima a matéria. E com isso, quando nós olhamos para dentro de um caixão, o que nós vemos? Nós vemos simplesmente matéria. A alma e o espírito que anima aquela matéria desagregou, já partiu, já foi embora. Então, ali não se encontra mais um ser vivente. O ser vivente, ele está contido na união de corpo, alma e espírito. Ali está a pessoa humana. Então, por isso, este mandamento que nos diz não matarás é a concessão divina para o respeito pleno para cada pessoa. Então, portanto, vamos ficando por aqui, embora é muito abrangente este mandamento, ele abrange em grande quantidade, em toda quantidade de nosso ser referente à sociedade. Então, quando nós olhamos para este mandamento, não matarás,
Aqui nós vemos uma preocupação grandiosíssima de Deus para conosco. Ele nos fez, nós somos seus. Então, ninguém tem o direito de uma agressividade contra a vida humana. Por quê? É direito do ser humano viver. Quando nós olhamos para um pouquinho mais à frente, nós vamos encontrar também que este mandamento refere-se ao suicídio. Então vamos ver o que nos diz referente ao suicídio. Cada um responsável por sua vida diante de Deus, que lhe a deu e que dela é sempre o único soberano Senhor. Devemos receber a vida com conhecimento e preservá-la para a honra dele e salvação de nossa alma. Somos os administradores e não os proprietários da vida que Deus nos confiou. Não podemos dispor dela. Olha o quanto nós não temos o direito de nenhum tipo de agressividade contra a nossa própria vida, porque ela é dom de Deus, foi Ele que nos concedeu a vida. Então nós não temos o direito de atentar contra a nossa própria vida, porque ela não é propriedade nossa, mas sim propriedade de Deus. O suicídio contradiz a inclinação moral do ser humano a conservar e perpetuar a própria vida. É gravemente contrário ao justo amor de si mesmo. Ofende igualmente ao amor do próximo, porque rompe injustamente os vínculos de solidariedade com as sociedades familiar, nacional e humana, as quais nos ligam muitas obrigações. O suicídio é contrário ao amor do Deus vivo. Se for cometido com a intenção de servir de exemplo, principalmente para os jovens, o suicídio adquire ainda a gravidade de um escândalo. A cooperação voluntária ao suicídio é contrária à lei moral. Distúrbios psíquicos graves, a angústia ou medo grave da provação, do sofrimento ou da tortura podem diminuir as responsabilidades do suicídio. Não se deve desesperar da salvação das pessoas que se mataram. Deus pode, por caminhos que só Ele conhece, dar-lhe ocasião de um arrependimento salutar. A Igreja ora pelas pessoas que atentaram contra a própria vida. Então, em nenhum momento é lícito, é permitido também o suicídio. Portanto, nós precisamos de assegurar a nossa vida em todo momento. Portanto, quando nós desdenhamos da nossa vida, nós desdenhamos do maior amor, do maior dom que Deus nos concedeu. Portanto, qualquer agressividade contra a nossa vida é merecimento à perdição eterna. Então, qualquer agressividade contra a vida é merecimento à pena da perdição eterna, porque automaticamente nós descremos do amor verdadeiro de Deus Criador, que para nossa redenção e salvação envia o seu Filho, Jesus Cristo, que não se suicidou, que não negou, que não renunciou à cruz quando Ele próprio estava prestes a ir para ela.
Então, que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, que a Virgem Maria nos conceda graça e interceda por nós a Jesus, para que possamos crescer a cada dia na palavra e nos mandamentos da lei de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, sede de sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos guarde, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz, que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Quero dizer a você que ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, acione o sininho de notificações, porque assim você está ajudando você. E deixando o seu like, você está ajudando outras pessoas a receberem este conteúdo, porque o algoritmo vai compreender, que é importante e estará divulgando para mais pessoas. Então, deixe o seu like. Muito obrigado. Deus abençoe a todos nós.